Muito boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que iniciamos a reunião virtual do Centro Espírita Irmã Sheila na noite de hoje, convidando aos irmãos para que se assentem confortavelmente, de forma a assimilar o mais proveitoso possível a mensagem do Evangelho da noite. Antes do início das nossas atividades, eu gostaria de falar o aviso sobre as pizzas. Comunicamos aos irmãos que continuamos ainda com a venda das pizzas para a promoção do Natal para 500 crianças carentes. O nosso objetivo é alcançar a venda de 1.000 pizzas com refrigerante de 2 litros. Lembramos que o valor diretamente com o Centro Espírita Irmã Sheila é de R$ 25,00, mas você também pode adquirir através do iFood, ao valor de R$ 35,00. Pelo iFood, você já pode retirar a pizza a partir do dia 6 de dezembro e no Centro Espírita a partir do dia 10 de dezembro, até o dia 12, que será o nosso último dia de venda. Contamos com a colaboração dos irmãos na promoção dessa ação social do Núcleo Espírita de Assistência ao Carente do Centro Espírita Irmã Sheila. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Jesus, com os nossos corações repletos de alegria, por mais esses instantes de muita paz, de muita harmonia entre todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações e fortaleça-nos contra todo o mal, pois são o vosso reino, o poder e a glória para todos sempre. Querido Mestre Jesus, agradecidos por estes instantes de paz e de reflexão, rogamos a caridade da assistência dos nossos irmãos benfeitores, coordenados por nossa querida Irmã Sheila, para que estejam presentes neste instante a nos auxiliar na condução das atividades desta noite. E, sobretudo, Mestre amigo, ampare e proteja o nosso irmão palestrante da noite, para que seus ensinamentos sejam alinhados com o que mais necessitarmos para ouvir, e que nossos ouvidos estejam preparados para escutar a mensagem do Mestre, a mensagem do Evangelho. E, sobretudo, Mestre, fortaleça-nos o propósito de pôr em prática todos estes ensinamentos. Ampara-nos e esteja conosco, hoje e sempre. Com a sua permissão, com a permissão de Irmã Sheila, dos benfeitores amigos, pedimos para dar por iniciadas as atividades desta noite, com a prece cantada à Irmã Matilde. Que assim seja. Reunidos
tua lei, pelas ondas do amor e da harmonia, tão somente para praticar o bem. Meus irmãos, para a nossa preparação do Evangelho de São Lucas, o capítulo 14, versículos de 7 a 11. Quando notou como um dos convidados escolhia os lugares à honra à mesa, Jesus lhe contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá: deu lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas, quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga: amigo, passe para um lugar mais importante. Então, você será honrado na presença de todos os convidados, pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Passamos a palavra ao nosso irmão, professor Emídio Brasileiro, rogando a Jesus que o abençoe, intua, ilumine em sua missão desta noite, de trazer a mensagem do Evangelho do Cristo para todos nós. Meus irmãos, muita paz, Gisle, muita paz, Arthur, Gilma e todos os nossos irmãos internautas e irmãos do Centro Espírita Irmã Sheila. Estamos com saudades das nossas reuniões presenciais, né? Mas sentimos que o grupo está unido pelos laços da fraternidade, do ideal. Esse tema é muito interessante. Onde aconteceu esse fato? Jesus ainda se encontrava na casa de um dos chefes dos fariseus. Ele estava ali tomando uma refeição. Depois que ele curou um hidrópico na casa desse chefe dos fariseus, ele começou a observar o comportamento das pessoas. Não se sabe se ele estava sentado, se ele estava em pé. O fato é que ele estava com seus discípulos. Não se sabe se ele disse a todos. Evidente que, ou melhor, provavelmente não. Jesus não movimentou a atenção de todos para contar essa parábola. Foi discreto, como sempre, mas passou o ensinamento aos seus discípulos. Jesus tinha uma preocupação muito grande de levar os seus ensinamentos primeiro aos seus discípulos. Ele falava ao público junto ao mar da Galileia, nas barcas, nos montes, em locais abertos, mas ele não buscava falar em ambiente doméstico, mas falava discretamente aos seus discípulos. E ele estava ali para dar uma lição de humildade. E observava como os fariseus, ou melhor, os visitantes, né, sempre buscavam sentar nos primeiros lugares. Os lugares mais próximos eram sempre os mais próximos, os primeiros lugares eram sempre os mais próximos, onde se encontrava o anfitrião. E eram os cobiçados, afinal de contas, estava ali ao lado do anfitrião. Provavelmente Jesus estava mais próximo do anfitrião. Não foi à toa que ele foi convidado e ainda mais curou um homem hidrópico. Se estava lá, deveria ser alguém muito amigo. E evidente, como se tratava de um profeta com muito poder, o anfitrião
o colocou próximo ao seu lado ou bem próximo de si. Jesus observava que os presentes buscavam os primeiros lugares. E ele, então, contou uma parábola falando em festa de casamento. Ou seja, Jesus buscando o casamento, né? O simbolismo da família. Ou seja, casamento representa família. E Jesus recomenda que o convidado a qualquer evento se porte com discrição, com verdadeira etiqueta. E ele diz que aquele que ocupa o primeiro lugar poderá ser convidado a se retirar desse lugar. E isso deixaria essa pessoa constrangida. E do mesmo modo ele diz, olha, quando vocês forem convidados, vocês busquem os últimos lugares. Para que alguém não diga, olha, tem alguém mais digno do que você. Por isso, não se deve pensar que sejamos espiritualmente menos valiosos ou mais valiosos. Para Deus, todos nós temos os mesmos valores. O mesmo valor que Jesus tem para Deus, Calígula, Nero e Hitler têm para Deus. Não há qualquer diferença. O mesmo valor espiritual. No entanto, a evolução espiritual e intelecto-moral determinam a hierarquia entre os espíritos. Os espíritos superiores, puros, é evidente que estão mais próximos de Deus. Mas Deus estará sempre próximo de todos. É evidente. Porque todos um dia chegarão à sua pureza e compreenderão melhor a natureza intrínseca do nosso Pai. Muito bem. Então, Jesus fala a respeito disso. Mas por que nós sempre queremos os melhores lugares, os primeiros lugares? Porque o Espírito traz em seu instinto a sensação dessa importância. A sensação dessa importância. Todos nós, assim como o homem, o Espírito, traz em sua natureza o sentimento instintivo da existência de Deus, ele também traz em sua natureza a importância que ele tem diante desse Deus. E por isso que ele se torna vaidoso, ele se torna orgulhoso, sem perceber que outros também têm os mesmos valores. Mas no ambiente social, Jesus recomenda que nós combatamos o personalismo, o orgulho, a vaidade, a prepotência, a hipocrisia, a presunção de que nós somos superiores, ou o constrangimento, o complexo de inferioridade de que nós seríamos inferiores. É evidente que essa parábola fala da dignidade, ou seja, vai sentar próximo ao anfitrião aquele que merecer. Muito do ambiente doméstico, no ambiente das relações, como nós gostaríamos de pertencer aos primeiros lugares dos corações dos nossos entes queridos. Como nós gostaríamos de que pudéssemos fazer parte do primeiro lugar ou dos primeiros lugares dos nossos entes queridos. Muitas vezes reclamamos, olha, eu sempre lembro do aniversário de fulano e tudo. Fulano não lembra do meu aniversário. Como eu gostaria que fulano me considerasse mais, né? Sempre existe isso. Há pessoas que querem fazer parte dos primeiros lugares dos nossos afetos, né? Das nossas lembranças, do nosso carinho, do nosso amor. Como também queremos fazer parte dos primeiros lugares junto a Jesus. Inclusive, uma mãe
Um dia chegou de 2 discípulos: Senhor, deixa meu filho um sentar à tua direita, outro à tua esquerda. E ele disse: olha, isso aí, quem cabe julgar é o Pai. O Pai que vai dizer quem é que pode sentar à minha direita, à minha esquerda, ou seja, quem vai sentar próximo a mim. Ou seja, os discípulos disputavam os primeiros lugares junto ao Mestre. E isso gerava ciúme, né? Nas redes sociais, por exemplo, todos os dias eu desejo feliz aniversário aos meus amigos. Alguns retribuem, outros nem visualizam, eu mando pelo Messenger. Outros visualizam e não têm disposição de responder. E nós ficamos: nossa, mas eu vou desistir. Não, todos recebem os meus cumprimentos pela data natalícia. Mas é evidente que aqueles mais próximos se entusiasmam, aqueles mais próximos, como nós nos entusiasmamos, né? Nós sempre vamos querer os primeiros lugares. Mas é aí que vem Jesus reafirmando aí o que está na Escritura ou na Bíblia. A Bíblia fala que maldito do homem que confia no outro homem. Ou seja, não é que é a questão da confiança, é a questão de esperar. Sentar nos últimos lugares é não esperar o melhor das pessoas. Não esperar a afetividade, a gratidão. Não vamos esperar a consideração. Não esperemos nada de ninguém. Porque o que vier vai nos dar uma profunda alegria. O pouco da atenção que vier, o pouco do carinho que vier, vai ser uma maravilha. Jesus foi crucificado entre 2 ladrões. Um era o bom ladrão, o mau ladrão, mas os 2 eram ladrões. E ele foi crucificado entre os 2 ladrões. Vejamos a situação dele. A sua família, Maria, José, com dificuldades em Belém para encontrar um local. Então, ele nasceu num ambiente destinado aos animais, no coxo, na manjedoura, onde os animais se alimentavam. O arquiteto da terra, o rei dos reis, a majestade divina. Olha o que a terra o ofereceu. O lugar onde ele ajudou, onde ele organizou, o que a terra o ofereceu. Ele mesmo disse: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Até os animais têm, mas ele não tinha onde reclinar a cabeça. Morou um tempo sozinho, depois morou com Pedro, mas passava uma parte do tempo caminhando, viajando. O que esperou o Mestre? O Calvário, uma manjedoura, dificuldades de toda sorte. Um momentinho. Dificuldades de toda sorte. Então, como ele disse, se estão fazendo isso com o ramo verde, o que não farão com o ramo seco? Se ele não teve privilégios, por que nós vamos exigir privilégios? Sempre queremos o privilégio das respostas, o privilégio dos aumentos salariais, o privilégio dos melhores lugares na empresa, os privilégios nos corações dos nossos entes queridos, dos filhos, dos maridos, das mulheres, dos amigos. E aí vem a decepção. Vem a decepção. A decepção do esquecimento. Eu conheci 2 amigas que ficaram viúvas. Uma amiga ficou viúva e fez questão de não mudar sua casa. Não modificou. Queria a lembrança do marido ali permanente. Não mudou os móveis. Fez questão disso. A outra fez questão de mudar de casa e não queria nada que lembrasse o casamento. Nenhum móvel.
vendeu tudo e comprou tudo novo. E os filhos falaram isso para mim. E eu também reparei. É evidente que cada um tem seus motivos e cada uma tinha seus motivos. Mas os filhos ficaram, nossa, minha mãe fez questão de desfazer de tudo. Até os quadros que meu pai gostava, fez questão de tirar. Isso me lembra André Luiz em Nosso Lar. André Luiz somente recebeu o título de cidadão de Nosso Lar quando ele visitou a sua família, viu a sua esposa casada com outro, devotando afeto a outro marido, e ele foi com a missão de ajudar a curar o marido, o novo marido, o segundo marido da sua esposa que estava muito enfermo. Imagina a decepção. Isso não foi comunicado a ele. Ele foi até lá, provavelmente na esperança de ver a viúva sentindo saudades da sua presença. Mas o que ele viu? Ele viu sua esposa sofrendo amorosamente, devotando todo o carinho àquele homem desconhecido. É quando o indivíduo se desapega da posse afetiva. E ele foi cuidar desse homem. E saiu de lá deixando o homem curado. Aí sim, ele se transformou em cidadão do mundo. Aí sim, ele se transformou em cidadão de Nosso Lar. Quantos maridos, quantas esposas, quantos filhos, quantos pais e mães, amigos, irmãos, familiares carnais não tivemos ao longo de uma existência? Ou de muitas existências. Eu falo de uma existência evolutiva, corpórea, mas em muitas encarnações. Onde eles estão? Alguns desencarnados, mas a maioria encarnados como nós. Às vezes, eu sinto muita saudade dos meus amigos de infância. Ontem mesmo eu liguei para um amigo meu de infância, mas não consegui falar com ele. E eu falei, nossa, mas que saudades dele. E é evidente que ele não tem rede social, eu não tenho e-mail, mas eu sabia do telefone de onde ele trabalhava. E, para minha surpresa, disseram, ele se aposentou. Ou seja, agora eu perdi realmente de vista esse meu amigo. Então, nós precisamos rever esses conceitos. E Jesus disse, aquele que se exaltar será humilhado. Não porque vai ser humilhado. Deus não vai humilhar ninguém. Aquele que se exaltar vai se decepcionar, porque vai ter sempre alguém superior a ele. Há sempre alguém superior a nós. E aquele que se humilhar será exaltado, ou seja, aquele que não exige nada de ninguém, aquele que ama sem condições, aquele que faz de tudo e não espera absolutamente nada, porque não tem tempo para esperar, porque está sempre a servir. Quando nós estamos sempre a servir, não esperamos nada, não temos tempo para esperar. Gratidão, devotamento, fidelidade. Não há fidelidade. Não somos fiéis a nada nem a ninguém. Infelizmente. Por quê? Porque a nossa fé é do tamanho de um grão de mostarda. Fidelidade vem da fé. Fidé. Vem de fé. A nossa fé é muito pequena para sermos realmente fiéis, como a fé manda. E por isso Jesus nos chamou de incrédulos. A incredulidade. Quando ele estava na cruz, quem estava ali aos pés da cruz? A sua mãe. Quem estava aos pés da cruz? A sua mãe. Ah, mas João estava, Maria estava, Madalena estava.
mas eles estavam a acompanhar Maria de Nazaré. Os discípulos estavam distantes. Eles estavam ali por causa de Maria e não por causa de Jesus. Eles estavam ali consolando uma mãe, mas a mãe estava ali por vontade própria. É algo para a gente refletir. Maria Madalena, Susana, que estavam ali, João, não sentiu por Jesus amor? Não era um amor maior do que da mãe de Jesus. Tanto que ele, na cruz, se referiu à sua mãe. Se preocupou com a sua mãe. Com quem iria cuidar dela. E naquele momento passou essa obrigação, esse dever a João. Então nós precisamos fazer uma terapia milenar espiritual. Não podemos mais cair na ingenuidade de que as pessoas devem a nós isso ou aquilo. Ninguém deve nada a nós. Ninguém deve nada a nós. Agora, nós devemos a muitas pessoas. E aí, essa dívida vem a gratidão. Com essa dívida, vem a gratidão. E a gratidão é uma virtude fundamental. Gratidão a Deus. Por isso, Jesus foi muito profundo nessa parábola. Muito profundo. Nos coloquemos nos últimos lugares diante da vida, diante dos nossos irmãos, dos entes mais caros, inclusive daqueles que nós esperamos muita coisa deles. Não esperamos, não esperemos. Ninguém merece isso. Somente Deus. O próprio Jesus se recusou à condição de ser bom. Por que me chamais bom? Bom só existe um, que é Ele, o nosso Pai. Então precisamos conectar, fazer uma conexão com Ele, para que não nos abatamos diante da ingratidão, da indiferença, do desamor, da maldade e até da infantilidade espiritual. Infantilidade espiritual no sentido de fragilidade espiritual. Fragilidade espiritual. Os espíritos superiores são muito afáveis. Eles são superiores, e os puros também. Eu não conheço espírito puro, mas superior conheço. Os espíritos superiores, eles são muito simples. A gente sempre fica a esperar um puxão de orelha de um espírito desse. Eles não fazem isso. Espírito superior não chama a atenção de ninguém. São sempre benevolentes. Suas mensagens começam com "tem de bom ânimo". Vejamos as mensagens de Gabriel. Vejamos as mensagens do anjo Gabriel diante de Zacarias, da Mãe Santíssima, diante de José, com a sua incredulidade ante a gravidez da sua noiva. Os espíritos superiores não têm o hábito de ficar humilhando as pessoas. Eles não fazem isso. Eles não fazem isso. Sempre com palavras de motivação, de alegria, de orientação, de compreensão. Eles não nos condenam. O próprio mestre falou. Mulher, ninguém te condenou diante da mulher que foi flagrada em adultério. Eu também não te condeno. Ninguém pode te condenar. Nem Deus condena. É evidente que ele determina as suas leis. E quem fere as leis de Deus tem as consequências. Mas existe uma coisa que é superior a todas as leis de Deus, que é a sua misericórdia, que é o seu infinito amor. O que nós devemos a Deus nunca vamos pagar.
Mas o que nós devemos à lei, isso sim, nós vamos pagar. Então, nós queremos os primeiros lugares na terra, queremos, no caso eu sou escritor, né? Queremos a imortalidade, faço parte de 2 academias de letras, né? Escritor quer ser imortal, né? E se esquece que um dia esse planeta vai ser dizimado, ele vai deixar de existir. Deixar de existir. E aí, cadê todas as coisas? As obras de Michelangelo, Leonardo da Vinci, a Mona Lisa, tão bem guardada em Paris. Onde todas as obras estarão? No plano espiritual. Mas os próprios espíritos falam que a grande obra de arte do mundo não chega perto da grande obra de arte do plano espiritual. Então, se vai descer de quê? Do conhecimento? Do conhecimento? Das poucas virtudes que possuímos? De quê? Querer os primeiros lugares para quê? Para se iludir e manter essa ilusão? Nesse tempo de pandemia, quantas pessoas fazem terapias? Quantas pessoas buscam psicólogos? Por uma única razão. Uma única razão. Elas se sentem decepcionadas com alguém ou com as pessoas. Porque esperavam ocupar os primeiros lugares. Esperavam ocupar os primeiros lugares nos corações de cada um. E quando descobrem a ingratidão dos filhos, o esquecimento dos melhores amigos, aí caem em depressão, em tristeza. Não vamos mais pensar assim. Vamos ao encontro do infortúnio, ao encontro do sofrimento. Se aqueles a quem amamos não nos valorizam como nós gostaríamos, ou como nós até mereceríamos, vamos valorizar essas pessoas. E vamos agradecer a Deus por termos alguém. Eu me lembro, quando eu estava solteiro, alguém falava assim, eu costumava dizer assim, antes mal acompanhado do que só. Eu fiquei 3 anos morando sozinho. Eu sei o que é a solidão. Antigamente eu era a favor do seguinte ditado popular, antes só do que mal acompanhado. Depois que eu experimentei 3 anos de solidão, eu mudei. É melhor ter alguém para brigar, é melhor ter alguém que dê trabalho, do que não ter ninguém, entrar ali no apartamento, no quarto de hotel, sozinho. Então, às vezes a gente precisa da solidão. A gente precisa da escassez para a gente poder, solidão ou soledade, para poder valorizar os amigos, o mínimo que vier das pessoas. O mínimo que vier está bom. Quando alguém vem de uma guerra, muitos dos soldados passam por terapias, mas a maioria diz assim, que bom que eu estou vivo. Ah, mas você perdeu a casa, perdeu isso, perdeu aquilo. Ah, mas eu não perdi a vida. Porque ir a uma guerra é o tempo todo lutando para preservar a sua vida. Então, para um guerrilheiro desse, para um soldado desse, um veterano de guerra, estar vivo para eles é tudo. Tudo que eles querem. Não importa. Se tem, se não tem, está vivo. Eu tinha um amigo da biomedicina que dizia assim, eu nasci nu, estou vestido. Né? Então, meus irmãos, essa mensagem de Jesus é a mensagem de consolo, é a mensagem de esperança e é uma mensagem de fé. É evidente que isso fere os nossos egos. Nossos egos não gostam disso.
A pessoa começar a não esperar nada de ninguém, pode cair na tristeza, no vazio. Então, cuidado. Às vezes é bom ter um pouquinho de ilusão. Às vezes é bom ter um pouquinho de ilusão. Imaginarmos, né, que nós somos tão importantes para as pessoas. Há um outro clichê, um ditado popular também diz assim: se você soubesse o que as pessoas falam sobre você, longe de você, talvez você se iludisse menos com a humanidade. Se iludisse menos com a humanidade. O que as pessoas falam de nós, distantes de nós? Principalmente aqueles que nós mais nos devotamos. Então, não meçamos sacrifícios para socorrer e ajudar o nosso próximo. Isso sim é o que devemos fazer. E porque é dando que se recebe. Mas se não vier dos homens, das pessoas, com certeza virá do Pai. Virá dos espíritos superiores. Virá do anjo da guarda daquele ingrato. Virá do anjo da guarda daquele ingrato. Nada passa despercebido diante do Pai. E todos nós temos muito valor. Todos nós estamos nos primeiros lugares de Deus. Não há um filho dele que está no último lugar. Nenhum. Embora muitos dos seus filhos o coloquem no último lugar. Coloquemos Deus em nossos primeiros lugares. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, acima de tudo. Acima de tudo e acima de todos. Deus sempre vai nos colocar e nos coloca nos primeiros lugares dele. Mas ainda nós não o colocamos. Se não colocamos ainda, imagine o que nós não fazemos com os outros. Se ele é o Pai e se manifesta, se fazemos isso com Deus, o que não fazemos com os outros? Por isso que o nosso amor ele é muito carente de sustentação. Se a pessoa não disser eu te amo 24 horas, a gente não ama mais. Se passar um ano sem dizer que eu te amo, acabou o amor. O nosso amor é muito carente de sustentação, de provas. O tempo todo o outro tem que provar que nos ama. Porque o tempo todo nós só queremos só de lá para cá. Devotamento, cuidado, e daqui para lá. Então, os primeiros lugares nos pertencem, sim. Os primeiros lugares nos pertencem, sim, a todos diante do Pai. Mas, diante daquele irmão, nos contentemos, pelo menos, em fazermos parte do banquete dele. Seja no primeiro lugar, na fila do meio, ou no último lugar. Que, pelo menos, no caso do Facebook, né, ele faz parte do meu time ali. São 5.000 amigos. Um dia ele aceitou. Que bom! Tem mais 5.000 que não estão, que eu gostaria e que provavelmente gostariam também. Que bom! Ah, mas o meu marido, o meu familiar, meu ente querido, não atende minhas expectativas. Mas atende expectativa de quem? Não atende expectativa nem de Deus. E você vai querer que essa pessoa coloque você no lugar de Deus? Então, essa parábola não é apenas um código de ética, uma etiqueta de como se comportar com essa falsa humildade, porque tem gente que senta no último lugar para parecer que é humilde, e não é. Tem gente que sabe que tem que sentar no primeiro lugar, mas senta no último só para parecer que é humilde, e não é. Ah, eu vou sentar no último lugar aqui para dar uma de humilde. Não. Imagine, tem um orador na casa espírita, chega no centro espírita Irmã Sheila e fica lá no último lugar, esperando o quê? Senta lá no primeiro, que você vai ser chamado a compor a mesa e vai fazer a palestra. Não, mas ele quer ser humilde, ele quer
é tão orgulhoso que faz isso. Como já dizia alguém, tem gente que tem orgulho de ser humilde. Orgulho de ser humilde. É a falsa humildade. Mas, no fundo, quer elogio, quer o primeiro lugar. E quer o primeiro lugar de uma maneira muito ambiciosa, passando por cima das pessoas, desrespeitosamente. Desrespeitosamente. Então, meus irmãos, são algumas dessas reflexões. Poderíamos aqui ficar a noite toda tratando desse assunto, porque ele tem muita coisa para ser falado, né? Muitas coisas para ser faladas. Muitas coisas. Uma vez eu disse para alguém, olha, eu sigo fielmente o conselho que uma mulher da prostituição me deu. Mas você, seguindo orientações de uma prostituta, pois é, foi uma prostituta que salvou a vida do apóstolo Paulo. E quando eu tinha 16 anos, uma mulher da prostituição me deu um conselho. Me deu vários conselhos. Talvez tenha sido por isso que eu demorei um pouco a namorar. Peguei um tempo. Levei um tempo. Porque ela me ensinou muitas coisas. Quando nós fazíamos o culto do Evangelho no lar, fazíamos a campanha do quilo aos domingos e tínhamos lá, às 10 horas da manhã, o momento que fazíamos a leitura do Minuto de Sabedoria naquele lugar que era da prostituição. Então, às vezes, no ambiente daquele, a gente já pode aprender muito. Muito. Então, vençamos os personalismos, vençamos as ilusões e façamos essa autoterapia. Essa autoterapia. E diante de Deus, se colocar em espírito, dizer, Pai, eu nada tenho, nada sou, mas eu tenho o privilégio de ser teu filho, de ser tua filha. E eu agradeço profundamente por isso. Muita paz a todos. Agradecemos ao nosso irmão Emídio Brasileiro pelas palavras desta noite, esclarecedoras, motivadoras, nos lembrando do nosso lugar ao lado do Pai e também nos levando à reflexão do autoconhecimento para que possamos desenvolver em nós a verdadeira humildade e o verdadeiro senso de colaboração. Que Jesus nos abençoe e o envolva em muita luz, que possamos ter outras oportunidades assim como esta. Meus irmãos, vamos nos preparar para o momento do passe, convidando a todos para que se mantenham em uma forma confortável de sentar, entregando totalmente nossos espíritos, a benevolência dos nossos irmãos benfeitores e a Jesus, nosso mestre amigo, que conhece os nossos mais íntimos desejos, as nossas mais íntimas necessidades. Então, com os nossos corações abertos, deixemos que Jesus atue sobre nós. Deixemos sua luz nos envolver. E vamos mentalizar o salão do Centro Espírita Irmã Sheila. Vamos mentalizar todos nós sentados para o momento de paz, esse momento bendito. E do alto de nossas cabeças, vertendo feixes de luz, a envolver todos os nossos centros de forças, transmutando toda a energia negativa em energia de muita paz.
Inspiremos profundamente, buscando também no ar que respiramos os eflúvios salutares do manancial divino do amor, a invadir nosso corpo, nossa alma, nosso ser. E nesse movimento de moléculas de oxigênio e gás carbônico, fazendo a troca das substâncias deletérias, desequilibrantes e enfermiças, em essências de muita paz, de muita luz. Roguemos aos nossos anjos da guarda, para que estejam sempre ao nosso lado, amparando as nossas necessidades, socorrendo-nos quando preciso, alertando-nos para o dever e para o trabalho. Inspiremos profundamente e vamos permitir a ação dos benfeitores espirituais que agora, neste instante, aplicam em nós o passe individual de energias salutares e benfeitoras. Agradecemos, Mestre amigo, por estes instantes de refazimento, por esses instantes em que nos conectamos diretamente com o Pai. E vamos voltar os nossos pensamentos repletos de muito amor, em benefício de todos os nossos irmãos necessitados de luz, encarnados e desencarnados, especialmente aqueles que neste momento os nossos corações vibram com a intenção do mais puro amor para o auxílio de cada um destes irmãos. Então, mentalmente, vamos passando o nome de cada um dos nossos tão queridos, rogando a Jesus o amparo, o socorro, o auxílio necessário ao seu erguimento, ao fortalecimento e à condução destes nossos irmãos no caminho em que foi preparado, para que promovam a sua evolução e educação espiritual. Agradecemos, Senhor Jesus, pela oportunidade da noite. Agradecemos a companhia benfeitora dos nossos irmãos espirituais, que, coordenados por Sheila, por Jesus, estão sempre ao nosso lado, coordenando, auxiliando, conduzindo as nossas atividades no Centro Espírita Irmã Sheila. Com muita gratidão, que rogamos a paz e a proteção para toda a humanidade. E temos a certeza, Senhor Jesus, que seremos muito felizes na sua paz e no seu amor. E assim pedimos a permissão para dar por encerradas as atividades desta noite, em sua doce e santa paz. Que assim